que surge o Instituto Gourmet? Eu falo que é sempre, toda jornada são várias etapas, né? De processos que a gente precisa passar. Sempre que a gente pula alguma coisa, a gente se antecipa e talvez isso pode trazer alguns transtornos e foi isso que aconteceu, na verdade. O Instituto Gourmet nada mais é do que eu fiz um resumo da minha vida e de tudo que eu vivi, desde a parte financeira, de relacionamento, de atendimento ao cliente, e coloquei isso tudo em um ano de curso. Então, a gente começa lá, eu conheci o Robson, né? E aí, como toda boa carioca, a gente sempre teve uma autoestima muito grande, né? Eu avistei ele primeiro do que ele me avistou. Ele já era famoso na faculdade. Eita, E aí, eu comecei a passar perto de onde ele estava sempre. E eu rodeava um dia no outro e ele não tinha me visto ainda, até que ele começou a me ver. E aí, quando ele me viu, eu fingi que eu não via, né? Eu passava e aí fingia que eu não estava vendo. E aí era ele que começou a conquista que eu comecei sem ele ver, sem ele perceber. Você botou a sementinha e ele fisgou. E a história começa. E a gente começou a namorar em 2000, quando eu comecei a faculdade de biologia. E eu sempre gostei muito também da área de saúde. Eu tinha feito patologia no ensino médio. E eu achei que eu ia para a área de saúde, né? Mas a cozinha sempre estava, assim, muito presente na minha família. E o que sempre me encantou na cozinha foram esses laços, né, familiares. Quando você está ali, a cozinha está cheia o dia inteiro, ninguém sai da cozinha. O pessoal passa, para, conversa, pega um drink, pega uma água e você fica o dia inteiro e, na verdade, é isso. São esses laços, né, que acabam transformando, assim, a nossa vida. E que dá um sentido maior, né? Eu acho que é por isso que a cozinha ela é tão apaixonante. Depois a gente começou, aí namoramos, né, durante um tempo. Em 2007, ele decidiu ir para uma outra cidade, uma cidade maior. Ele vai contar um pouquinho depois da história do trajeto dele. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu não queria... eu dava aula, era professora, e eu não queria voltar para a escola. Queria cuidar do meu filho, né? Então, eu precisava de algo que me mantivesse perto dele. E nessa época, assim, eu conto que todo mundo tem as dificuldades. Com a gente não foi diferente, né? A dificuldade de um casamento, com um filho no meio. E a gente... São as etapas, né? Eu primeiro tive filho para depois casar. Então, quando a gente pula essa etapa, a gente tem consequência, né, disso. Então, a gente com vários desafios no casamento e de se ajeitar, né? Tudo diferente, várias culturas numa casa. Mais um filho no meio que a gente estava aprendendo a ser pai. Eu falo que quando o filho nasce, é que nasce a mãe. Sim. E a gente vai casar, né? No próximo ano. Isso, no próximo ano a gente casa e aí eu falo, não quero voltar mais para a escola, eu quero fazer alguma coisa em casa. Então, e você tentou organizar o casamento, né? Isso, aí nessa questão do casamento foi quando eu comecei a procurar um doce para servir para os convidados. A gente não ia dar uma festa, mas ia receber pessoas num restaurante e tal. E aí, quando eu liguei, ninguém podia me atender naquela semana. Eu falei, como assim? Ninguém pode me atender com um doce tão simples, né? Eu achava que era simples também, porque o bem casado não é um doce simples. E aí eu falei assim, tá um negócio que eu posso explorar, uma oportunidade. Eu estava lendo aquele livro na época, O Pai Rico, o Pai Pobre, que fala muito sobre isso. E aí, ouvindo sempre o Robson, desde que a gente casou, falando, quando que você vai ter meta? Porque ele tinha essa linguagem que para mim era super diferente. Eu falava, gente, eu casei com ET. Bem mais analítico, né? Técnico. Porque é tudo dele. Eu falava, gente, que linguagem é essa que ele fala que eu não entendo? Eu não entendia nada de empreendedorismo. E meta, e não sei o quê, e você tem que planejar, planejamento, organização, governança, umas coisas assim que não fazia sentido nenhum para mim. E quando eu comecei a ler o livro, essas chaves começaram a virar para mim e caiu realmente. E aí, quando você tem um filho, você também tem essa perspectiva de vida diferente, do que você quer para o futuro. E aí você começa a pensar realmente no futuro. Então, eu falei,
Eu vou começar um negócio, então. Tinha uma vida financeira bem desorganizada, era gastar mais do que eu ganhava, e eu não sabia fazer essa gestão, tive que aprender, ele me ensinou muito. Foi meu primeiro mentor, assim, dentro de casa. E fui procurando algo que pudesse agradar, assim, as pessoas. E no doce eu encontrei uma forma de adoçar a vida das pessoas com muito carinho, porque quando você faz qualquer evento, você não está fazendo apenas um doce, você está realizando o sonho de alguém. E eu consegui chegar no coração das pessoas com essa gastronomia afetiva. Eu sempre gostei de uma cozinha afetiva, porque foi a cozinha que eu fui criada. Sempre foi uma cozinha muito afetiva. E aí faz muito sucesso, né, Bruno? Que é aquela história que eu estava te contando aqui anteriormente. As pessoas começaram a procurá-la para aprender a fazer o Bem Casados. E a Lu demorou muito para achar a receita perfeita, assim. Eu via a luta dela, inclusive tinha um crítico árduo dentro de casa, que era eu, que ela me pedia para provar os doces, e o doce não estava legal. Eu, como muito sincero, super sincero, estava sempre falando. E lembro que ela encomendou um doce de São Paulo, de uma famosa lá, que atende vários famosos, com Bem Casados dela. E nisso, chega e ela coloca um do lado do outro. E aí, quando eu experimento o da mulher, especialista, e experimento dela, eu falei, olha só, você tem um longo caminho, está muito distante do doce perfeito que você está buscando. Agora, você não pode parar, tem que procurar. E aí, um belo dia, a gente estava num shopping em Vitória, e ela tá lá folheando, e eu não dando dinheiro, né? Porque ela teve problemas financeiros, Sim. Eu banquei durante um tempo, mas falei, pô, agora você vai trabalhar e vai dar conta do recado. E aí ela folheando lá, era 300, 400 reais um livro, ela não compra o livro, mas ela decora toda a receita que ela achou que seria a receita perfeita. Não tinha celular ainda, né? Para fazer Pra um bater print. E aí encontra essa receita perfeita e começa a fazer. E conseguiu aliar isso com a nova vida, né? De esposa, de mãe, e ao mesmo tempo trabalhando de casa e até para pagar as dívidas que ela adquiriu naquele momento. Eu entendi a mente dele, né? Aí vem planejamento, organização. Eu precisava acordar num horário, fazer os doces até tal horário, depois fazer comida para o filho. E aí você começa a entender que a sua casa também é uma empresa, né? Que tem muita coisa ali que você precisa fazer a gestão. E aí começa a minha jornada de empreendedorismo. Mas antes de te fazer uma outra pergunta, você, nesse momento que você falou, olha, o seu doce tá bom, mas você tem um doce aqui que tá muito melhor. Você faz isso no sentido de para aqui ou continua, permanece, resiste. No sentido de não desistir, porque Não desistir. Eu via o empenho dela. E assim, ao mesmo tempo ela queria cuidar do nosso filho. Então o propósito por trás daquilo ali era enorme. Como esposa, como mãe, e alguém que estava querendo fugir de uma má administração financeira que ela tinha. Então eu queria que ela passasse, que ela sentisse. Quanto custa ganhar? Quanto custa ter o dinheiro? É fácil, não é? Será que é só pegar a grana ou passar o cartão e aí o marido paga? Não é bem assim. Exatamente. E eu tive muita dificuldade na vida, então sempre valorizei o dinheiro e sempre o respeitei. A gente não pode fazer desaforo com dinheiro, Com certeza. né? Não é isso?